Posse Tatame UFC 264, diretamente de Las Vegas, sold out, lotação máxima, todos os ingressos vendidos em tempo recorde. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar foi a estreia do Fabrício Werdum como comentarista no Brasil, né? Tem todos os cursos, foi comentarista há muito tempo pelo UFC no exterior. Werdum, engraçado pra caramba, um tremendo de um comunicador. Dos nossos, tem todos os cursos, é como eu disse. Além de ser um cara muito informativo, ele é um cara muito informal e é muito engraçado. Para mim é um híbrido de Porchat com Tata Werneck. Além de informar, por experiência própria. Porque é um ex-campeão mundial peso pesado do UFC, campeão mundial da IBJJF de pano, campeão do ADCC, enfim, um cara completo que, sendo redundante e repetitivo, tem todos os cursos. Gilbert Durinho contra Steven Thompson. Sublime, sublime. Que versão inteligente, que versão cerebral. Lutou de forma racional. Que versão campeã do Gilbert Durinho. Se o Durinho mantiver essa mentalidade, esse comportamento, aliado às técnicas que ele ostenta, as técnicas que ele domina, vai voltar a disputar o cinturão com Kamaru Usman, com Colby Covington, sei lá com quem, muito em breve, e vai confiscar o cinturão inédito dos meio-médios para o Brasil. Durinho levou para o octógono uma estratégia muito bem traçada, muito bem regrada, e em nenhum momento se desvirtuou dela. Foi fiel à estratégia do primeiro ao último segundo do terceiro round, e eu entendo que é um plus a mais, é um adicional nesse conjunto de qualidades do Durinho que eu até então não tinha enxergado, porque no chão o Durinho é um craque, indiscutivelmente um dos melhores grapplers da atualidade. No MMA, nas competições que ele se aventura ainda de pano ou sem kimono. Na trocação, o Durinho se revelou um tremendo de um strike com uma canhota nuclear. Jogo de wrestling, põe pra baixo qualquer um, derrubaria inclusive o Kamaru Usman. Durinho tem durabilidade, Durinho tem resistência, Durinho não se cansa. Pra mim o que faltava ali era realmente constatar que o emocional, o psicológico e o cognitivo do Durinho estão preparados para ser campeão mundial. E na noite deste sábado, eu acho que isso ficou bem evidenciado, ficou bem evidente. Show, Durinho. Luta principal, trilogia entre Dustin Poirier e Conor McGregor. Infelizmente, a gente não viu. Eu preferiria ter visto 5 rounds de muita porrada. Foi um desfecho um tanto quanto frustrante, mas eu prefiro acreditar que a lesão do irlandês no tornozelo esquerdo é fruto de um desgaste não só da noite de ontem, né, como foi dito, talvez um bloqueio ali do Dustin Poirier. Muito malandramente o Dustin Poirier chamou para ele a responsabilidade. Não foi simplesmente acidental, não foi o imponderável. Não, eu tive responsabilidade sim na lesão do tornozelo dele. Eu levantei a canela, eu fiz o check, eu fiz o bloqueio e aí ele se lesionou. Eu acho que, sim, tem um percentual de verdade nessa declaração, mas eu acho que... Eu não lembro do Conor McGregor chutando tanto, ele é canhoto, e eu não lembro dele entrando tantas vezes, repetidas vezes, num espaço tão curto de tempo, com o chute de canhota. Até mesmo deu a impressão que na cabeça dele, ele queria se vingar dos low kicks na panturrilha que foram responsáveis pela perda do deslocamento do Conor McGregor no penúltimo confronto e que culminou no nocaute dele no segundo round. Então, a leitura que eu fiz é que o Conor McGregor foi para dentro para devolver na mesma moeda. Então, insistentemente, ele entrou com vários chutes de canhota e todos eles bloqueados pelo Dustin Poirier. Mas, para que o Conor McGregor tenha chutado tantas vezes na metade de um único round, é claro que aqueles chutes não surgiram durante a luta. Aquilo é fruto de um treinamento exaustivo e árduo. Então, durante o treinamento, eu imagino que o Conor McGregor tenha feito os chutes incansavelmente, o que gera
microfissuras, microfraturas, muitas vezes imperceptíveis, que passam despercebidas durante o treinamento, mas que vão causando microlesões até que elas se agravam e que num determinado momento pode ter a ruptura completa. Isso é o que eu imagino, pura suposição, porque, vamos ver, a lesão do Chris Weidman foi exatamente num bloqueio do Uriah Hall. A lesão do Anderson Silva foi exatamente num bloqueio do Chris Weidman. E assim, Tyrone Spong e tantas outras situações muito semelhantes, mas todas elas justamente num momento de colisão. Michael Chandler no Bellator, por exemplo, usou e abusou dos chutes contra o Brent Primus. Num deles, houve o bloqueio, assim que o Michael Chandler colocou o pé de volta na lona, o pé desmontou. Tudo desmoronou, o pé virou para trás e tal. Foi a situação mais próxima do que eu vi ontem, porque o que aconteceu ontem com o Conor McGregor não foi imediatamente a uma colisão, a um bloqueio. Foi um passo em falso e na hora do recuo, o pé de trás, o pé esquerdo, dobrou, envergou e acabou tendo, se eu não me engano, não sei se foi realmente constatada a fratura, mas certamente ali os ligamentos foram prejudicados. O que é pior, até na minha opinião, ter sido mole. Então, sinceramente, eu acho que isso é fruto da repetição que vai causando o desgaste, a deterioração da articulação e dos tecidos moles que envolvem aquela articulação ali, que por si só já é muito delicada. De qualquer jeito, acredito que a vitória iria sim para o Dustin Poirier. Pela reviravolta, o Conor McGregor começou verticalizando bastante, começou impondo o jogo dele, mas em questão de alguns minutos, o Dustin Poirier reagrupou os cacos, ganhou o centro do octógono, foi para cima e provou que o jogo dele era mais eficiente e mais contundente. Então, independentemente da lesão, eu acho que o Dustin Poirier iria vencer mais uma vez por nocaute o Conor McGregor em questão de minutos. Vai ser o próximo adversário do nosso campeão, o dono da coroa dos leves, o Charles do Bronx. Para essa luta, eu preferiria que o Conor McGregor vencesse por questões financeiras, porque seria um acordo de 7 dígitos facilmente, cifras estratosféricas, todos ali seriam muito mais bem remunerados. O campeão, o desafiante, a venda de pay-per-view, o evento, e eu acho que também o interesse em nível mundial, porque o Conor McGregor é um tremendo de um artista, e o Charles do Bronx já é uma versão muito mais bem preparada até mesmo para esse tipo de teatralidade. Tendo essa dramaticidade dos insultos e das provocações, por mais que o Charles do Bronx ainda não domine o inglês, ele já domina a questão do trash talk, ou pelo menos de revidar, né? As provocações já não ficam mais sem resposta. Então seria muito interessante, até porque com o jogo que o Conor McGregor apresentou de chão, eu achei muito abaixo das expectativas. A tentativa de guilhotina foi ruim e isso me espanta, porque uma das qualidades, uma das maiores características, uma das maiores virtudes do Conor McGregor é que ele sempre foi muito perfeccionista, ele sempre foi muito minucioso, sempre valorizou demais os detalhes que de fato refinaram a técnica dele, que é um jogo muito elaborado. Mas na questão do jogo de chão, eu fiquei extremamente decepcionado. A guilhotina estava horrorosa. Teve uma hora que ele chapou as costas na lona, com a guilhotina parcialmente encaixada, com a cabeça na lona, enfim, isso não ia pegar nunca, né? A cabeça é fundamental para que exerça também uma pressão ali na asfixia ou na torção, neck crack, seja lá o que for. A guilhotina estava encaixada, mas na real não estava exercendo ameaça alguma. Falei tudo isso pelo seguinte: se houvesse o confronto entre Conor McGregor e Charles do Bronx, que na minha opinião é o melhor grappler da atualidade, o Charles do Bronx não só defenderia a coroa com máximo sucesso, ficaria 3 vezes mais milionário do que um confronto contra o Dustin Poirier
e ainda iria finalizar o Conor McGregor com uma finalização completamente incomum para tirar onda mesmo. Poderia ser a chave de panturrilha, poderia ser um avestruz invertido, poderia ser um canivete suíço, ou poderia facilmente ser uma guilhotina, um mata-leão, enfim. Acho que o Conor McGregor seria extremamente inofensivo para o Charles do Bronx, que hoje em dia luta em todas as áreas com máxima excelência, com total maestria. O lado positivo é que Dustin Poirier versus Charles do Bronx, essa sim, é garantia de luta, zero monotonia, certeza de luta nervosa e luta de consequência. Os